E o Mana 11, hein? Que é um fundo mais arriscado, mas que vem gerando muito valor para o cotista e nem todo mundo conhece. Quando muita gente olha para o Mana 11, a primeira impressão que dá é pensar que ele é apenas mais um fundo multi-estratégia, mais um fofão, na verdade, que é cheio de fundos imobiliários na carteira, recebíveis, né, os CRIs, mas não, a estratégia deles vai muito além disso. E ele é um hedge fund imobiliário verdadeiro, porque ele pode investir em CRIs, em fundos imobiliários, ações do setor imobiliário, imóveis e também em operações de desenvolvimento imobiliário que ele tem feito como ninguém. Isso daí naturalmente vai aumentar a complexidade da gestão e também o nível de risco do portfólio. Mas quando bem executada essa estratégia, ela pode gerar bastante valor para o cotista. E é exatamente isso que eu tenho observado nos últimos meses. Em julho, agora, o fundo distribuiu 12 centavos por cota, que foi o maior provento da história dele, e equivale a um dividend yield anualizado de 16,8%. Mas tem um detalhe importante, né? Porque uma parte relevante desse resultado veio de ganhos extraordinários realizados pela gestão, justo na incorporação, naquele Gran Pulse de Jundiaí. Não é um rendimento que a gente deve simplesmente analisar e esperar que aconteça todos os meses. A própria gestora destaca que parte desse desempenho veio da realização de ganhos de capital obtido com a gestão ativa da carteira. E mesmo assim, o que mais me chama atenção não é só o dividendo, sabe? É a qualidade de trabalho que essa gestão vem realizando num fundo pequeno, mas muito bem tocado. O relatório ele mostra que os projetos de incorporação continuam evoluindo muito bem, que é o grande destaque do fundo. O próprio Connect Square ele foi lançado com cerca de 61% das unidades dele comercializadas logo na largada. E outros projetos também seguem com vendas acima do inicialmente esperado. E a gestão, ela diz que está confortável com a evolução dessas operações num momento que não é muito favorável para desenvolvimento. Vamos lá, né? E além disso, o fundo iniciou um novo investimento no Cora Home Resort, em Pernambuco, e mantém a estratégia de participar de operações estruturadas. Ele busca retorno diferenciado para os cotistas através desse tipo de operação. E na minha visão, esse é justamente o grande diferencial do Mana 11, porque enquanto muitos fundos dependem principalmente da renda gerada pelos CRIs, o Mana consegue combinar renda recorrente com ganhos provenientes das operações de desenvolvimento, reciclagem de ativos, e torna o fundo mais complexo com certeza, mas também mais arriscado. Porque quando essas operações são bem executadas, elas conseguem gerar resultados que dificilmente iam aparecer em um fundo imobiliário mais tradicional, né? Mas existe um ponto que eu gostaria de ver evoluído nos próximos relatórios, porque eles também possuem uma carteira relevante de recebíveis imobiliários, mas essa parte está recebendo pouco destaque no relatório gerencial e a gente gostaria de poder analisar as garantias, os ratings, etc. E eu acho que seria interessante a gestão passar a mostrar de forma mais detalhada como essas operações estão evoluindo, trazendo atualizações sobre os principais CRIs, eventuais acontecimentos relevantes, a evolução da carteira. Não porque eu esteja vendo algum problema nessa estratégia, pelo contrário. Mas como analista, eu gostaria de acompanhar com o mesmo nível de detalhe tanto os projetos de desenvolvimento quanto a carteira de crédito. E isso ia dar uma visão ainda mais completa do fundo e facilitar o acompanhamento de todas as estratégias que compõem esse vasto portfólio. Então, no geral, eu continuo vendo um trabalho bastante consistente. Os projetos vêm evoluindo conforme esperado, novas oportunidades continuam sendo originadas e a gestão tem mostrado uma capacidade de transformar essas operações em geração real de valor para o cotista. Então, na minha opinião, o Mana continua sendo um dos hedge funds imobiliários mais interessantes do mercado para ter uma pequena posição na carteira, já que ele é mais arriscado, mas é sempre bom lembrar que essa estratégia mais ativa, com esses ativos diferenciados, um nível de risco maior, ela acaba também tendo que ser usada com mais cautela. Então, a gente segue acompanhando o fundo e vamos observar aí para frente
quais vão ser as novidades para a geração de ganhos não recorrentes e como vão ser as distribuições que eles já prometeram que vai ficar aí nesse valor ao longo dos próximos meses.